Sejam bem-vindas, alunos e alunas Ateneu, para mais um módulo referente à nossa disciplina Políticas Públicas e Sociais. Essa parte será referente aos módulos 3 e 4, onde faremos breves considerações a respeito desse conteúdo. O conteúdo desses dois módulos vai ficar referente à questão da diversidade, movimentos sociais e políticas públicas. Nós temos que lembrar. Dessa forma, nós iremos conduzir de uma forma geral a partir dos nossos módulos, pegando partes dos nossos módulos e fazendo reflexões e análises possíveis para o entendimento dessa perspectiva de análise. Nós podemos observar que os movimentos sociais, né, é uma temática bastante estudada, principalmente, né, em alguns cursos como o serviço social, a sociologia, até mesmo a ciência política, porque os movimentos sociais eles vão se constituir como ferramentas importantes com relação a essa questão da garantia e manutenção dos direitos sociais. Conforme o nosso texto, ele vai falar que a temática dos movimentos sociais se constituiu, né, nas grandes novidades na sociologia brasileira, principalmente na década de 70 e 80, e é considerada a fonte de renovação na forma de fazer política. Ora, esses anos de 70 e 80 existem algumas particularidades com relação a essas duas décadas. Na década de 70, movimentos em todas as ordens, né, tanto os movimentos estudantis, assim também como movimentos sindicais, uh, oriundos dessa década de 70, eles vão de encontro principalmente à questão da insatisfação da grande população referente à ditadura militar desde, né, o ano de 1964. Os anos 80, né, vai caracterizar como um momento, digamos, de transição, né, para a democracia. A ditadura militar vai perdendo as suas forças e a sociedade nas ruas vai querer reivindicar um novo jeito de fazer política, tentar garantir a liberdade da democracia novamente no país, e os anos 80, principalmente, vai ficar muito caracterizado com os chamados movimentos, né, das diretas já, que foi um dos grandes movimentos democráticos nesse período de transição entre a ditadura e a nova democracia que estava surgindo no Brasil. De acordo com o nosso texto, vai falar que a intensidade dos movimentos sociais no Brasil na década de 70 aumentou em razão à forte oposição ao regime militar que se encontrava em vigência. Nós acabamos de falar de uma forma muito geral a respeito desses movimentos sociais que aconteciam na década de 70, e exatamente nessa vertente, a sociedade se opondo ao regime militar, uh,
se opondo principalmente, né, aos atos institucionais, principalmente o que ficou mais famoso na ditadura militar, que foi o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que promoveu a censura, né, no Brasil. E isso, de uma certa forma, mexe com a questão da garantia das liberdades, né, das pessoas na sociedade. E essa década ela foi forte com relação a essa intensidade desses movimentos, que o objetivo maior seria a derrubada da ditadura militar e a volta da democracia no Brasil, uh, nesse espaço, né, de tempo, né, que faz essa referência a essa década. Após o golpe militar de 64, né, deu início às lutas sociais de resistência à ditadura e ao autoritarismo estatal. Nós não podemos esquecer que muitos desses movimentos sociais eles não aconteciam de forma aberta devido à questão da censura militar e da forte repressão militar em cima desses movimentos sociais. Uh, a repressão militar, em verdade, ela ia de encontro àqueles, né, ou aquelas manifestações contrárias ao governo. Uh, enquanto que os movimentos sociais pediam maior liberdade de imprensa, maior garantia, né, de liberdade de expressão, né, a ditadura ela vinha com forte repressão, calando as pessoas, né, a grande parte da população, principalmente esses movimentos sociais, exatamente para dar continuidade, né, ao poder dominante e satisfazer apenas determinados grupos, né, da sociedade. Então, essa década de 70 ela é muito marcada por essas questões, né? E nós vamos ver outras questões relativas, né, à questão dos movimentos sociais, né, no Brasil, pelo menos aí depois desse ciclo, década de 70, 80, chegando aí na década de 90. E uma grande parte, né, desses movimentos sociais que aí existiram nessa década de 70, não somente com relação à questão da luta contra os militares, a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas também lutando pela garantia efetiva de direitos sociais, né, e qualidade de acesso a esses direitos na época da ditadura militar. O que são esses movimentos, né? De acordo com o nosso texto, os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas, né, da população se organizar e expressar suas demandas. Muitas vezes nós podemos observar a partir do senso comum, tá? Que muitas vezes os movimentos sociais são confundidos, né, com badernas, são confundidos, né, com movimentos ilegítimos, né, arruaceiros, etc. Se nós observarmos o cerne, né, dos movimentos sociais desde a criação do capitalismo, nós observamos que, em verdade, a grande parte dos movimentos sociais vão de encontro, principalmente, né, contra a hegemonia do capital. Os movimentos sociais, né, os movimentos legítimos da sociedade civil, né, uma grande parte dos movimentos sociais, eles vão de encontro a interesses da coletividade. Que interesses são esses da coletividade? A garantia de fazer com que o Estado ele permaneça com as suas obrigações, com o cumprimento dos deveres, principalmente com relação à questão do que é garantido na Constituição Federal, né? E
principalmente tentar garantir direito para todos, né? Direito, acesso, né? Garantia para todos em todas as políticas setoriais: educação, cultura, transporte, lazer, saúde, dentre tantas, né, outras políticas existentes no Estado. Fazendo uma análise do nosso texto para o sociólogo francês Alain Touraine, ele vai dizer que a semente dos movimentos sociais está no conflito entre classes e vontades políticas. Os movimentos sociais são o coração e o pulsar da sociedade. De uma forma até bastante poética de Alain Touraine, concordamos com as argumentações do sociólogo francês, que diz que uma sociedade democrática sem movimentos sociais não é, de fato, uma sociedade democrática. Nós podemos caracterizá-la de uma outra forma, menos democrática. Então, se nós estamos, o Brasil, por exemplo, se o Brasil constitucionalmente, né, ele se caracteriza como um Estado democrático de direito, então necessariamente que um dos pilares, né, para a manutenção do equilíbrio da ordem do Estado e interesses do Estado necessariamente deve estar vinculada à participação social e caracterizando aí por meio dos movimentos sociais. Movimentos sociais esses, né, os mais variados possíveis. Como o próprio professor sociólogo francês Alain Touraine vai fazer essa argumentação, ele vai dizer que o surgimento de um determinado movimento social, ele reflete diretamente conflitos de interesse. Uma determinada classe, né, e determinadas vontades políticas, né, que não são cumpridas para determinadas, né, classes ditas excluídas ou minorias sociais que, a partir de movimentos sociais, querem garantir os seus direitos e efetivar esses direitos, tendo vez e voz política. Complementando, ele vai dizer que esses não querem as mudanças sociais emancipatórias, mas sim impor, segundo, né, mudanças de interesses particulares por meio da força, utilizando a violência como estratégia principal das suas ações. Essa argumentação, quando nós vamos observar nas nossas leituras, significa que digamos, existe o movimento sem terra. E o movimento sem terra, né, vai para as ruas, faz o seu movimento social, reivindicando principalmente a questão da reforma agrária. Né? Mas, do outro lado, existem classes, elites sociais que não querem fazer a divisão das suas terras. Né? Então, isso vai gerar conflitos. O Estado, em verdade, ele deve atuar, né, de uma forma diplomática, onde ele deva atender os interesses, né, e trazer um determinado equilíbrio, né, de interesses, né, que essas decisões, na verdade, elas sejam, né, compartilhadas, né, tanto para um lado como para o outro. Mas a disputa política, né, quando você politiza demais o Estado, né, e muitas vezes o Estado ele está a favor, muitas vezes de interesses, né, particulares, dependendo do governo e da administração, esses movimentos eles aparecem com mais força, né? Mostrando que muitas vezes o Estado ele não está a serviço da coletividade, mas muitas vezes, né, o Estado ele está a serviço apenas, né, seguindo interesses particulares, né, e o Estado usa a força, né, para
inibir, né, esses determinados movimentos. Em continuidade, ele vai dizer: a intolerância existe e tem estado presente em muitos movimentos, né, fanáticos e religiosos. Não somente esses, né, mas também de caráter partidário, né, que acontecem, né, há muito tempo no Brasil e refletem uma realidade, né, estranha, né, até mesmo contraditória, pois o Estado ele deve, antes de mais nada, atender à necessidade de todas as pessoas, né, independentemente de raça, religião, credo, né, e seus afins. Ao final dos anos 80, né, e ao longo dos anos 90, o cenário sociopolítico transformou-se radicalmente. Nós vimos, né, logo no começo, que no Brasil, principalmente, nós passamos por um processo determinado de transição da ditadura militar para a abertura democrática no Brasil, que ficou conhecida como Direta Já. E essa mudança, né, de 70 para 80, que foi uma grande transformação, né, no Brasil, uh, ao longo dos anos 90, né, vai também uh, ser caracterizado por fortes movimentos sociais, mas agora não com relação à questão da derrubada da ditadura, mas principalmente nos anos 90 vai ficar caracterizado principalmente a luta dos movimentos sociais, de forma geral, contra o Estado neoliberal que está sendo implementado no Brasil. Estado neoliberal que nós vimos anteriormente, né, que tem características particulares, peculiares e que tem características, né, contrárias, né, que existe na verdade consequências, né, contrárias aos interesses, né, da coletividade e da sociedade em geral. Houve um declínio das manifestações nas ruas, né, as quais conferiram visibilidade aos movimentos, né, populares nas cidades. Alguns estudiosos acreditam que eles estavam em crise porque haviam perdido seu alvo, né, o inimigo principal que seria, né, o regime militar. Ora, vamos tentar entender. Praticamente de 60, final da década de 60, 70 e 80, as pessoas estavam nas ruas, né, empenhadas em derrubar o regime militar. No movimento de transição, quando se chegou à democracia, né, praticamente houve um esfriamento desses movimentos. Né? Mas nos anos 90, esses movimentos, né, vão começar a ressurgir, principalmente, como nós havíamos dito anteriormente, com relação à questão do domínio e da ameaça neoliberal que vai acontecer com relação ao Estado brasileiro. Nós podemos aí caracterizar muitos aspectos que são particulares a esses movimentos sociais e que tiveram, na verdade, grande importância no cenário brasileiro com relação às lutas, né, desses movimentos e à organização da sociedade civil para garantia de direitos. Segundo o texto, por exemplo, né, as mulheres também se organizaram em grupos nos anos 90 em função da atuação na política, criando redes de conscientização dos seus direitos, frentes de luta, né, principalmente com relação à discriminação. O movimento de mulheres, né, os movimentos feministas, né, em verdade, buscam, né, a questão da garantia de direitos, né, efetivas, né, para as mulheres e a busca de igualdade de gênero. E é um movimento importantíssimo que acontece na década de 90, a partir da década de 90, com mais força no Brasil, não anulando, né, outros movimentos de mulheres que acontecem pelo mundo,
mas vai se caracterizando, vai tomando maior proporção esses movimentos com relação à questão da temática mulher no Brasil. E outros movimentos que também vão seguindo nessa mesma linha e que vão surgindo, né, como uh, a necessidade da sociedade civil, né, organizada em buscar os seus direitos. Né? Muitos desses setores são conhecidos, né, como as denominadas minorias sociais. Aí nós podemos colocar também em conjunto com os movimentos, né, feministas, movimentos sociais, né, direcionados às mulheres, por exemplo, nós podemos aí colocar a questão do movimento, né, dos homossexuais, né, que se caracteriza também como a chamada minoria social, o movimento afro-brasileiro, que há muito tempo ele vem tomando, né, iniciativas, principalmente a questão do racismo e do preconceito racial no Brasil, tá? Mas não a partir da década de 90, mas nós podemos observar isso ao longo da história do Brasil, desde, né, a questão da liberdade dos escravos, né, desse período, né, tão tenebroso que aconteceu na nossa história do Brasil, que foi a questão da época da escravidão, e desde a questão, né, de 1888, com a libertação dos escravos, sempre a sociedade brasileira, né, vai se organizando ali de forma embrional com relação à questão afro-brasileiro. E que na década de 90 também, né, com a própria retomada da democracia, né, que é importante nós lembrarmos, porque na ditadura militar praticamente os movimentos sociais eram sufocados, os movimentos sociais eram amplamente reprimidos e na década de 90, quando se dá esse novo ar de democracia, maior liberdade, né, desses movimentos sociais de estarem na rua reivindicando com maior voz e vez, né, garantindo espaços dentro da democracia, eles vão surgindo para fortalecer principalmente, né, a derrubada, né, de determinados preconceitos, né, e principalmente a questão do racismo no Brasil. Outros movimentos também, né, que têm muita importância com relação à questão do sem-teto, né, direcionado, né, à sociedade civil organizada para aqueles, né, que não têm moradia, tá? As mudanças, né, de governo, né, que sempre vão, digamos que, fazendo, né, alusão à questão da habitação, sempre tentando, né, por meio das suas campanhas políticas, né, dizendo que vão mudar a questão da habitação no Brasil e que nunca realmente efetivamente mudou esse quadro, né, que é relacionado à questão do déficit, né, da habitação no Brasil. E como consequência, né, você observa a quantidade de pessoas, né, que vivem nas ruas, né, e que não têm o direito à questão da moradia. Então, o movimento sem teto ele surge com uma grande força, né, específica, né, para e direcionada para essas questões relativas à questão da habitação, principalmente, né, no sentido da questão da habitação urbana. E os sem terra, né, que também, né, já desde a década de 80, né, vem tentando, né, fazer a chamada reforma agrária, né, abre, né, tenta abrir os olhos, né, da sociedade brasileira da importância do que é a necessidade de uma reforma agrária no Brasil, porque o que nós podemos, né, observar e é notório tanto, né, na perspectiva sociológica como na perspectiva da ciência política, né, o próprio serviço social também, a própria gestão pública, né, de vez em quando que vai tocando nesses assuntos, né, o quanto é grave a questão da divisão de terras no Brasil. E se tem exemplos, né,
absurdos, né, que pouquíssimas pessoas no Brasil têm levas de terra que chegam, somando a quantidade de terra, chegam praticamente o tamanho, né, do estado de Alagoas. E que uma grande parte, né, dessas pessoas não tem um pedaço de terra para ter o seu lar, né, para construir o seu lar, ter a chance de ter, né, o seu próprio terreno para ter a sua subsistência, né, para desenvolver uma determinada agricultura alimentar e a partir da terra ter o seu próprio, né, sustento. E ainda hoje, né, a reforma agrária no Brasil é algo, né, que se almeja e os movimentos estão aí de pé, né, de uma certa forma ainda estão de pé, ainda tentando garantir efetivamente esses direitos pelo Estado. Qual é a importância, né, dos movimentos sociais, né, e com relação às políticas públicas? O que nós observamos, por exemplo, de alguns, né, alguns exemplos dados, né, por nós até o momento, nós vamos observar uma relação muito íntima com relação ao movimento social e a garantia de políticas públicas para atender determinadas demandas. Vamos tentar ilustrar isso, né, tentando pegar a questão uh, dos sem terra, por exemplo. Né? Os sem terras é um movimento social, já é um movimento legítimo, consolidado, né? desde a década de 80. Eles vêm a cada dia, né? tentando conquistar esse espaço, tentar abrir os olhos do Estado para a importância da divisão de terras no Brasil. Né? E a característica principal desses movimentos sociais é que se criem, né, políticas públicas de Estado que garantam de forma permanente esse direito a todos aqueles que não têm acesso à terra. Né? Então nós observamos que os movimentos sociais eles sempre tendem, né, a construir determinadas políticas públicas, né, que nesse caso políticas públicas que nós vimos, né, em outro vídeo. Políticas públicas é diferente, né, de política de governo. Política, né, de Estado é diferente de política de governo. Políticas de Estado são aquelas, né, políticas permanentes, independentemente quem seja o governo ou qual seja a administração desse governo, ele tem que cumprir, né, essa pasta, ele tem que cumprir o que demanda, né, a Constituição Federal. Enquanto que a política de governo ela só dura um determinado período, é apenas, né, um determinado período de tempo, e ela não tem continuidade, ela pode mudar, né, de governo para governo. Então, a partir de 1990, segundo a nossa leitura, ocorreu o surgimento de outras formas de organização popular mais institucionalizadas, com a constituição de fóruns nacionais de luta pela moradia, pela reforma urbana, pelo Fórum Nacional de Participação Popular, né, e dentre outros movimentos que surgiram na década de 90. Nós temos que, né, sempre alertar, né, para essa característica, porque a década de 90 foi uma luta muito marcante, né, uma presença muito marcante da sociedade civil para a garantia dos direitos sociais. E essa questão da luta pela garantia dos direitos sociais quem oferece, né, primeiramente, essa oportunidade, né, será a Constituição Federal de 88, né? A mais conhecida, né, como Constituição Cidadã. Né? Se cria uma Constituição onde o Estado vai estar mais próximo, né, da sociedade civil e que o Estado garante a participação social, né, dentro do Estado. E a partir do momento que o Estado ele vai garantir a participação social desses movimentos sociais, claro que os movimentos sociais vão surgindo para quê? Para garantir, fazer com que o Estado efetivamente coloque em prática aquilo que está garantido na Constituição Federal. Então, a Constituição de 88 ela é importantíssima com relação aos movimentos sociais, né, e às políticas públicas no Brasil. Sendo que
1988, né, se cria a Constituição Cidadã. Essa Constituição, né, ela tem um ar, né, digamos que de uma proposta de bem-estar social no Brasil, mas, né, que efetivamente ela não vai ser cumprida como, né, na sua magnitude, né, na sua totalidade. Isso porque, a partir de 1990, 2 anos depois, né, depois, né, da ditadura militar, o primeiro presidente a ser eleito pelo voto direto no Brasil novamente, né, será Fernando Collor de Mello. E Fernando Collor de Mello, praticamente, ele vai dar uma guinada relativa ao começo daquilo que nós entendemos como Estado neoliberal no Brasil. Então, são duas coisas que vão se chocar diretamente. Uma Constituição que vai garantir o Estado forte, um Estado providência, um Estado de bem-estar social, enquanto que o governo de 1990, com Fernando Collor, vai propor um Estado mínimo, um Estado, né, que vai apenas atender a determinadas, né, determinados setores, vai intervir apenas só naquilo que é necessário para a vida em sociedade. Então, nós teremos aí um conflito, né, gigantesco e ideológico na sociedade brasileira. Como havia falado, né, segundo nosso texto, à medida que as políticas neoliberais avançaram, foram surgindo outros movimentos sociais, como os contra, né, as reformas estatais, né, a ação da cidadania contra a fome. As lutas de algumas categorias profissionais emergiram no contexto de crescimento, né, com relação à questão da economia informal. Vamos tentar pegar algumas, né, questões dentro desse parágrafo. Uh, os movimentos sociais, por exemplo, contra as reformas estatais, principalmente estão ligadas com relação à questão da venda das estatais para a iniciativa privada. E que essa característica é uma característica neoliberal, né? E é uma das características fundamentais do neoliberalismo é fazer com que o Estado venda todas as suas empresas. Isso na prerrogativa, né, isso com argumento, dizendo que o Estado não tem competência o suficiente para gerir uma determinada empresa, um determinado segmento. Quem realmente tem capacidade de fazer com que haja efetividade, haja concorrência, haja, né, maior liberdade para as pessoas de consumir, essas empresas que o Estado detém, elas devem estar na mão da empresa privada. Ora, nós sabemos, né, nós já contamos isso em outro vídeo, que a falácia do neoliberalismo, né, ela é totalmente contrária, né, ao crescimento, digamos que patrimonial relativo ao Estado. Você tem uma empresa estatal, né, que ela foi feita, né, com o dinheiro do povo. E qual é a ideia neoliberal? Né? Fazer com que essa empresa ela se torne sucateada e que ela possa ser vendida ao setor privado muito abaixo daquilo que realmente ela custou. Um exemplo maior na década de 90 com relação à questão das privatizações, das primeiras, né, grandes privatizações que aconteceram no Brasil, foi com relação à questão da telefonia, a venda da Telebrás, e isso, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. A Telebrás ela foi vendida para grupos, né, empresariais, né, e o dinheiro, né, que foi revertido era para ter sido usado, né, em ações como educação, pagamento da dívida externa, mas de fato não resolveu o problema. Até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, 2001, né, mais ou menos até o final do seu governo, praticamente o Brasil entrou em colapso financeiro, se sustentando, né,
de uma forma muito insuficiente com relação à questão, né, apesar da estabilização da moeda, mas o Brasil ainda sofreu uma forte recessão, né, econômica, e que praticamente não havia aumento real do salário mínimo, né, e o acesso aos bens praticamente era muito dificultoso, principalmente para a grande maioria, né, dos trabalhadores. Então, essa questão relacionada às privatizações, muitos países, não somente no Brasil, mas muitos países observaram que a venda das suas estatais, elas, de fato, elas não, né, se consolidaram como a melhor saída, né, para as crises do capital. Quem, na verdade, lucrou e quem, na verdade, se saiu, né, com lucro foram essas empresas privadas que praticamente compraram essas estatais a um preço muito inferior daquilo que realmente elas valiam. Uh, as reformas, né, também, ainda continuando nesse parágrafo, as reformas administrativas também foram muito fortes com relação à questão, né, no Brasil, principalmente, dentro da levada, né, da política neoliberal no Brasil. Nós temos que entender que a política neoliberal no Brasil ela não cessou ainda, mesmo, né, nascendo com Fernando Collor de Mello, dando continuidade depois que ele foi impeachmentado, Itamar Franco assumiu. Seguinte, né, você teve duas versões, né, de Fernando Henrique Cardoso. Depois de Fernando Henrique Cardoso, com mais duas versões, né, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, e posteriormente, né, mais uma edição e meia, né, de Dilma Rousseff, nós não saímos, né, de uma perspectiva neoliberal. Hoje, atualmente, né, com o governo Bolsonaro, não se trata apenas de uma política neoliberal, mas de uma política ultra neoliberal, que na verdade ela traduz, né, o lado, digamos que, mais perverso daquilo que nós entendemos como neoliberalismo, né, nós entendemos agora com o seu lado, digamos que, mais cruel. Isso, claro, pegando as características que nós vimos anteriormente, né, e nós observamos também as consequências do que o próprio neoliberalismo ele causa, né, na sociedade como um todo. De uma forma geral, tá? O texto ele vai explanar para nós, né, três tipos de movimento, né? Ele vai caracterizar três tipos de movimento que são importantes, né, para nós conhecermos, que são eles: os movimentos reivindicatórios, né, de tratados, né, os quais focam sua ação em exigências de questões imediatas, tá? Esses movimentos utilizam-se da pressão pública para pressionar instituições que possam modificar os dispositivos legais que possam lhes favorecer, tá? Movimentos reivindicatórios, por exemplo, né, que, digamos, né, questão de emprego, geração de emprego. Outro movimento relacionado à questão de aumento do salário mínimo, né? Então são movimentos, né, de reivindicação capazes de mudar determinadas situações, né, e que essas situações, essas questões, elas sejam mudadas de forma imediata, né, para que haja um impacto direto, né, na vida, na qualidade, por exemplo, de vida da grande população. Outro movimento que nós podemos aí caracterizar, né, dentro dessa perspectiva de movimento reivindicatório, surgiu, né, de uns anos, de 2 anos para cá, teve movimentos reivindicatórios com relação à questão do aumento da gasolina, por exemplo, né, caminhoneiros que pararam no Brasil querendo a diminuição do preço dos combustíveis, principalmente da questão do diesel, e também, né, se caracteriza como o movimento reivindicatório, quer dizer,
pressionar os governos, os estados, para que diminua, né, o preço dos combustíveis e que a diminuição do preço, né, do diesel, da gasolina e do álcool vai favorecer diretamente e de uma forma imediata, né, esses caminhoneiros e daqueles que vivem, né, do transporte no Brasil. Outro movimento que também se caracteriza e também nós temos de uma forma notória, né, na sociedade civil no Brasil são os movimentos políticos, tá? Os quais eles buscam influenciar a população na participação política direta enquanto garantia para transformações estruturais na sociedade. Os movimentos políticos, muitas vezes, apesar de que não com exclusividade, né, nós observamos muito esses movimentos políticos, principalmente, né, nos períodos de eleição, né, nas escolhas dos representantes políticos, seja, né, na prefeitura, um governo ou presidente, seja na eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Né? Então, uh, não exclusivamente, como dito anteriormente, né, nós observamos muito esses movimentos políticos em épocas de eleição. Mas movimentos políticos também acontecem fora de períodos eleitorais, né, quando determinados partidos políticos eles, né, reivindicam melhoramentos, né, para a grande sociedade civil, né, e esse tipo de movimento ele acontece, né, tanto, né, dentro das grandes instituições de representação, no Senado ou num Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas e que muitas vezes também se refletem, né, nas ruas, né, com outros movimentos sociais. Um outro assunto também que nós vamos, né, dar ênfase está direcionado à questão da crise da política social no Brasil. O que nossa leitura diz a respeito, né? E uma pergunta muito pertinente relacionada a essa questão: de que forma o contexto político, econômico e social atual influencia na formulação de políticas sociais, né? Nós temos que entender que existe uma complexidade para entender essa pergunta. É uma pergunta da qual, né, nós não podemos, né, ter uma resposta única, uma resposta objetiva, mas nós podemos muito bem, né, direcionar a essas questões. Né? E, com certeza, se tratando de política pública, política social, né, ela vai ter uma transversalidade direta, que é a questão política, da organização política, né, e econômica que acontece no Brasil. As políticas sociais, nós sabemos que elas existem a partir do movimento de interesses, né, da própria sociedade, interesses da sociedade como um todo, seja ela dos mais vulneráveis, tanto também quanto das elites, né, que as elites econômicas, né, que dominam o país. Duas autoras, né, que são referências para falar sobre a crítica, né, das políticas sociais, Bering, né, e Boschetti, elas vão falar sobre, né, de uma forma analítica muito profunda, né, os problemas, né, que as políticas sociais no Brasil passam. Elas vão dizer da seguinte forma: a análise das políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, recusa a utilização de enfoques restritos ou unilaterais comumente presentes para explicar a sua emergência, funções e implicações. De uma forma bem abrangente, tá? Uma forma bem geral, nós temos que entender que as políticas sociais, as políticas públicas, elas surgem de conflitos e são relações complexas, né, que acontecem no âmbito do Estado e sociedade civil. O surgimento das políticas sociais está associado aos movimentos de massas sociais e democratas,
bem como ao estabelecimento dos Estados-nação, né, na Europa Ocidental. Isso daqui de uma forma muito geral, tá? O surgimento dessas políticas sociais, né, elas vão ganhando força a partir do momento, né, que há, digamos que, o avanço, né, do sistema capitalista mundial, tá? O avanço do capitalismo mundial ele traz as suas consequências, jornadas de trabalho extensiva, insalubridade do trabalho, né? A questão da jornada do trabalho e tantas questões relacionadas ao mundo do trabalho. E esses movimentos sociais, esses movimentos de massas, vão surgir exatamente para quê? Para barrar, interromper, minimizar, né, digamos que essas angústias, né, e essas características que o capital vai deixando, né, ao longo do processo, né, nas relações de trabalho. Contudo, sua generalização marca-se pela passagem do modo de produção concorrencial à perspectiva monopolista, em especial, né, ali no pós-guerra de 1945. Nós podemos dizer que no atual contexto político, econômico, né, social brasileiro bastante instável, né, a política neoliberal tem produzido, né, grandes avanços, né, contra os direitos sociais conquistados até hoje. Por que necessariamente, né, a política neoliberal ela é altamente, digamos que, contra, né, o avanço das questões relacionadas às políticas sociais? Uma característica da política neoliberal é manutenção da política do capital. O Estado neoliberal, ele não é um Estado social. O Estado neoliberal, ele é um Estado voltado apenas para determinados setores da sociedade, principalmente os setores que envolvem o capitalismo financeiro e o capitalismo de mercado. Né? Então, nessa perspectiva, né, nós podemos aí ter várias leituras, né, em relação ao que significa o sistema neoliberal. Né? Nós podemos observar que nas leituras dos cientistas políticos, dos próprios sociólogos, né, e de todas as áreas relacionadas à questão das ciências humanas, nós observamos que sem nenhuma distinção, né, a política neoliberal é uma política voltada apenas para interesses classistas. É apenas, né, voltada apenas para a manutenção do capital. A questão social dentro da política neoliberal ela é jogada para a própria sociedade. Eles dizem que, né, a sociedade civil, né, organizada, ela pode muito bem cuidar das questões relacionadas à pobreza, à desigualdade, né, essas questões de raça. Então, não é assunto de pauta de interesse, né, do neoliberalismo, tá? E a gente fica naquela questão. E quem vai cuidar das políticas relacionadas, por exemplo, à questão do salário do trabalhador? Né? Quem vai ficar responsável, por exemplo, né, com relação à questão de políticas públicas voltadas para garantir, né, acesso a direitos sociais como saúde e educação? Né? Isso, numa perspectiva neoliberal, isso não acontece. Por quê? Porque a política neoliberal, a maior característica que impulsa as políticas neoliberais, o Estado neoliberal, é a privatização dos serviços sociais. Isso quer dizer o quê? Educação tem que ser paga, saúde tem que ser paga. E nós nos questionamos, né? E os mais vulneráveis, como vão ter acesso a essas políticas? Deixo para vocês essa questão para nós refletirmos. Né? Nessa perspectiva, e esse cenário tem cada vez mais mostrado um tipo de política social que se assemelha não à consolidação de direitos sociais. Né? O que nós observamos nos direitos, nas políticas neoliberais, o que nós presenciamos nos estados neoliberais são cortes, né, notórios, principalmente com relação ao financiamento dessas políticas. Né?
você observa muito cortes relacionados à saúde. Cortes relacionados à saúde, né, com relação às políticas de saúde, isso vai acarretar o quê? Falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de medicação que atendam, né, a grande parte da população. Isso, né, repetindo, os mais vulneráveis. Se não há hospital público para atender, então essas pessoas vão ter que se direcionar para, né, uma perspectiva privada, que é de interesse do capital. Mas, por exemplo, dentro de um contexto, né, social, de formação econômica e social no Brasil, né, que a grande maioria, né, são trabalhadores assalariados, quem tem condição real de realmente pagar um plano de saúde, né, com as questões do salário mínimo que existentes, como é que o pequeno trabalhador vai ter condição de pagar um sistema de saúde, como é que ele vai ter condição de pagar uma escola, como é que ele vai ter condição de pagar o aluguel, como é que ele vai ter condição de pagar a educação dos filhos, né? Ah, mas há um processo de sucateamento das políticas como espaço de disputa e sua consolidação como lugar de benesse estatal, focalização e responsabilização, né, única do indivíduo, né, por sua condição de vida. Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Então, dentro de uma perspectiva capitalista neoliberal, o indivíduo ele tem que ser responsável pela sua própria vida, né? Então, você me pergunta, sim, mas o Estado neoliberal ele ainda vai arrecadar impostos de todos os trabalhadores. E os impostos que são arrecadados dos trabalhadores vão para onde? Né? Para interesses do capital. Muitas vezes, né, esses interesses são para onde? Para as grandes empresas, que já são milionárias, vão direcionados para, né, cobrir dívidas bancárias, né, de grandes grupos bancários amplamente milionários. Muitas vezes esse dinheiro, né, sai do povo e praticamente vai, né, de graça, né, para essas grandes corporações. Como eu havia dito anteriormente, né, nós realizando, né, leituras críticas a respeito, né, da política neoliberal, muitos países, né, se arrependeram de vender as suas empresas, né, estatais para os grupos privados, deixando a população praticamente sem financiamento para determinadas políticas públicas. Uma outra questão, né, que é muito vista hoje, né, no Brasil é a questão do processo de judicialização das políticas sociais. O que é que significa isso, né? A gente vai entendendo aqui aos poucos, tá? A judicialização das políticas sociais é um tema complexo e contraditório, pois ao mesmo tempo que se pode significar um avanço no sentido da consolidação dos direitos humanos, tá? Sociais e coletivos, de diversos segmentos sociais, como a questão da população negra, LGBTQIA+, tá? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, mulheres, né? Representa dentro de um Estado autocrático, como, né, o Estado brasileiro, como nós observamos que é o Estado brasileiro, uma medida que judicializa a pobreza e as expressões sociais. Como é que a gente vai entender esse processo, né? Trata-se de um fenômeno mundial por meio do qual importantes questões políticas, tá, sociais e morais, elas são apenas resolvidas pelo poder judiciário, ao invés de serem realmente tratadas, solucionadas pelo poder competente, seja este, né, o executivo ou o legislativo. Isso significa o quê? Que determinados assuntos da vida social elas sejam apenas, né, executadas, sejam amparadas pela questão somente do setor jurídico. Vocês me perguntam, mas isso não tem problema nenhum. Isso pode até ser, de uma certa forma, digamos que salutar, né, que o judiciário tome essas rédeas. Mas nós devemos entender que, né, o Estado ele é formado por três grandes esferas: judiciário, legislativo e executivo.
essa questão, né, da judicialização, né, quer dizer, o judiciário tomando apenas as rédeas, né, decidindo tudo do país, muitas vezes vai ser contraditório às devidas, né, ações que deveriam ser tomadas pela sociedade, por exemplo, né? Então, como é que a gente pode ver isso? Se um profissional, né, não tiver clareza sobre o avanço do neoliberalismo, né, dos momentos de crise em relação às políticas sociais, também sobre o trabalho, né, dos assistentes sociais no campo jurídico, o caminho da consolidação de direitos sociais se tornará cada vez mais difícil. Ora, essa questão ela não está somente, né, apenas nesse viés do serviço social, né, mas a população como toda e assim todas as categorias, né, que formam a sociedade civil, advogados, administradores, médicos, enfermeiros, né, e toda a grande gama de profissionais. Nós temos que entender qual é o significado neoliberal, né, para as políticas públicas e que nós vimos até agora, né, não são os melhores. Quer dizer, o neoliberalismo em relação às políticas públicas, ele só vai intervir naquilo que é realmente necessário, porque a prioridade é dar condições necessárias, né, e as mais possíveis para o avanço do próprio capitalismo, né? Isso atende somente a uma pequena parcela da população. Além disso, é muito importante o trabalho interdisciplinar, como o campo jurídico sempre sendo apresentada a perspectiva, né, do profissional do serviço social ou qualquer outro profissional mais aprofundada a respeito das expressões da questão social e da atuação em torno de uma estratégia que visa a transformar a realidade na qual está inserido. Nós podemos aqui, né, ver alguns exemplos com relação a essa questão da judicialização da política, né? Por exemplo, o rito do processamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff analisado pelo STF. Quer dizer, não passou pelo crivo, né? Não passou por instâncias de análise relacionadas, né, à questão do executivo, do legislativo, não se a própria, né, população, ela não foi, né, conduzida a um debate, não houve um debate aberto, quer dizer, o judiciário ele se impôs, ele simplesmente, né, ele tentou resolver, né, uma determinada ação, né, e excluiu os demais entes de representação, né, do Estado. Isso, né, resolveu, né, isso no caso foi notório, foi, né, uma questão, né, nacional, todo mundo passou, né, pelo menos dos 5 últimos anos, né, e o resultado foi a questão, a questão do impeachment, né, da ex-presidenta, né, e que foi um processo, né, oriundo apenas do judiciário. Outra questão relacionada à judicialização da vida, né, com relação à questão da nossa vida pessoal cotidiana, a questão do reconhecimento da possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, né, assim ela foi decidida pelo STF, né, no ano de 2011, em sede, né, de ação direta, de inconstitucionalidade, né, a partir de 4277 e da ação do descumprimento do preceito fundamental 132. Então, uma determinada questão, né, ela não pode ser judicializada exatamente por correr o risco de não ser creditada ou aprovada pelo próprio Poder Judiciário. Aí você me pergunta, quem deve então, né, fazer com que aconteçam essas aprovações? Elas devem passar por vários debates, pela sociedade civil, pelos representantes legais, né, pela questão dos direitos humanos, pelo executivo, pelo legislativo e até o próprio judiciário, tá? E não somente apenas pelo judiciário. Então nós podemos, né, observar que essa complexidade das políticas sociais, né, das políticas públicas e sociais no Brasil requerem um aprofundamento, né, das questões políticas, econômicas e culturais para nós entendermos como é que se configura essas políticas públicas e essas políticas sociais no Brasil
na atualidade. Encerramos essa explanação geral relacionadas ao capítulo, módulo 3 e 4 da nossa disciplina de Políticas Públicas e Sociais e continuem realizando as leituras necessárias para aprofundamento do assunto.